A paz do Senhor Jesus, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs. Deus abençoe abundantemente a sua vida e toda a sua família. Hoje é um dia da semana, podemos dizer, começando a semana, né? Domingo, primeiro dia de semana. Deus abençoe todos os meus amigos, irmãos em Cristo, amigas também, seguidores e seguidoras. Gente, eu estava olhando aqui algumas postagens dos vídeos daquele acontecimento do país da Venezuela, né? Você já imaginou, né? As pessoas vivas debaixo daqueles concreto, né? Daqueles negócios, das casas, prédios que desabaram ali após o terremoto. E tirando ainda pessoas com vida, né? Eu costumo dizer que a pessoa, ela só vai o dia que Deus quer. Quando Deus vê que a pessoa, que Ele tem propósito na vida da pessoa ainda aqui nessa terra, Ele não permite que a pessoa, naquele momento, morre, né? E outros vai porque tudo é permissão de Deus. A morte, a gente não sabe como que ela vem, mas que ela vem, né? Agora, devemos nos preparar, né? A cada dia a nossa vida com Deus, porque a maioria das coisas que vem acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é cumprimento da palavra. Eu falo para vocês porque eu lembro quando eu era adolescente, nas décadas de 80, quando eu ouvia os pregadores falando sobre a volta de Jesus, falando sobre terremotos, maremotos, filho contra pai, pai contra filho e outras coisas mais, eu já ouvia há quase 4 décadas atrás. E que hoje, né? E olha que naquele tempo eu tinha 13 anos e meio. Hoje eu estou na casa de quase 52 anos. E confesso a vocês que tudo que eu ouvia naquela época, os pregadores pregar e falar, eu confesso aos irmãos e irmãs que muita coisa já aconteceu. Né? Muita coisa já aconteceu e tem outras coisas mais para acontecer. Então, tem muitos irmãos e irmãs aí, evangélicos, que às vezes estão com medo, né? Desesperado, o que vai fazer, que não sei o que. Gente, a própria Bíblia diz que nós não podemos acumular tesouros na terra. Porque tudo aqui vai ficar. Você não leva nada. Que na verdade, todos nós estamos aqui nesse mundo emprestado. Até o nosso espírito, na nossa matéria, está nela, mas que um dia vai sair. Você sabia disso? Que um dia vai sair, porque enquanto o espírito está aqui nessa matéria, eu estou movimentando, eu estou falando, mas na hora que ele sai do nosso corpo, aí o que acontece? O corpo fica sem vida. E aí vem a pessoa a óbito. Depois, velório, sepultamento, e aí cumpre o que diz a Bíblia. Do pó viemos, do pó tornaremos. Então, o que nós temos que fazer? Preparar a nossa vida com Deus, porque a gente não sabe o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A única coisa que nós temos uma convicção e certeza é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quando eu falo igreja, não é placa, porque tem muitos crentes que estão se apegados com placas, né? Não, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Então é nós que temos que nos preparar para poder
ter um encontro com o Senhor Jesus. Você vê que lá em Mateus, no capítulo... Deus abençoe vocês que estão aqui. Mateus 25, versículo 40. Versículo 39. Mateus 25, 39. Observa bem. 25, deixa eu ver se é o 25. Só um minutinho, meus amados, para nós poder não trocar aqui o capítulo, né? Mateus, capítulo 25. Deixa eu ver se é o 25. Não. Mateus 24, versículo 39. Quem tem a Bíblia, quem tiver a Bíblia aí, quiser me acompanhar, é bênção, né? Em nome do Senhor Jesus. Vamos. Glória a Deus. Mateus 24, versículo 39. Olha para vocês verem aqui, ó. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem, ou assim também é a vinda do Filho do Homem. No tempo de Noé, foi a mesma coisa. Deus avisou a Noé para construir uma arca, que ele ia mandar um dilúvio, né? Você que já estudou a palavra de Deus, você sabe que está escrito. Só que, quando Deus usou para falar com Noé, Noé deu ouvido à voz de Deus. E Noé começou a se cuidar, preparar a arca, pegou a sua família para sair junto ali para poder buscar madeira e tudo. Resumindo, o povo daquela época duvidaram, desacreditaram. Ah, Noé está caducando, esse homem da cabeça branca, isso é velhiça, e foi até debochado, né? Mas quando Deus mandou o dilúvio, que tudo que Deus falou com Noé, Noé já tinha cumprido, arca pronta, os casais de animais já estavam ali dentro, tudo perfeito, tudo no seu devido lugar, e veio o dilúvio. Aí quando as águas começou a invadir todos os cantos da terra, que não tinha saída, que ela começou a voltar, subir para cima, aí onde as águas foi parar, onde estava aquele povo desobediente, duvidoso, feito um Tomé, começou a acreditar. Não é que o velho Noé estava certo? Vamos logo, vamos correr também para a arca, para nós poder não morrer afogado. Irmãos, foi a mesma coisa daquela época, hoje também vai estar sendo a mesma coisa. Muitas pessoas não levam a sério, tá brincando com o evangelho, né? Debochando, mas chegará uma hora que você vai ver o desespero, os gritos, os pedidos de socorro, e que pode ser tarde demais, porque o tempo da salvação é agora. A oportunidade que o Pai tem concedido é agora. Depois não vai ser fácil, né? Vai ficar muito difícil. Então, no capítulo de Mateus 24, versículo 39, ele fala: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou. E todos assim será também a vinda do Filho do Homem. 40, né? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. 42. Estando duas moendo no moinho, 41, né? Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ao exemplo, mas considerai isto,
Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Porque, na verdade, se a gente soubesse o dia da volta do Filho de Deus, a gente preparava na hora, né? Assim é um ladrão. Quando o ladrão vai para roubar a casa de alguém, o que ele faz? Né? Ele chega de surpresa. Jesus também virá desta forma, de surpresa. Ele vai chegar de surpresa. Então, meus irmãos, em vez de você ficar preocupado com a vida do vizinho, com a vida da vizinha, preocupe em se preparar, porque a salvação, ela é individual, né? Cada um vai ter que fazer a sua parte para você poder ter o direito de ser salvo. Lá no capítulo de Mateus 24, versículo 3, a Bíblia diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mesmo passando por lutas, por provações, por problemas, mas não olhe para trás. Não olhe para trás. Prossiga, porque é com Cristo que você vai vencer as lutas. É com Cristo que você vai vencer todos os problemas. Se com Jesus, no seu pensar, tá difícil, imagina sem Ele. É pior, né? Então, essas coisas que vêm acontecendo, a gente, sim, lamenta, é doloroso, é triste, né? Igual o caso desse terremoto lá na Venezuela, né? Mas a gente vê que a cada dia os sinais estão aí. A Bíblia está se cumprindo, né? E a palavra, ela tem que se cumprir. Se está escrito, tem que se cumprir. Então, nós que devemos nos preparar, né? Buscar mais a Deus, orar mais, né? Estudar mais a palavra e vigiar no que falamos, né? Se cuidar mais na presença do Senhor. Porque aonde você estiver, se você está na presença, Jesus vai te levar. Aonde queira, seja você da igreja A ou da igreja B, o Senhor vai te buscar. Então, esse negócio da pessoa falar assim, minha igreja é a certa, a outra está errada, que não sei o quê. Irmãos, é um perigo quando você escuta pessoas dizendo ser evangélicos e falam desta forma. E às vezes até bate no peito e diz, não, a sua está errada, a minha está certa. Não existe isso, irmão. Porque em todas as denominações tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus, tem uma serva do Senhor. E ninguém tem direito de ficar julgando. Você tem que buscar a sua parte. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. É onde que muitas das vezes tem pessoas que preocupam tanto em convidar a Deus, nós perseverar firme com Jesus. Pedir a proteção de Deus, entregar os inimigos nas mãos daquele que tudo pode, nunca amaldiçoar ninguém, mas ore e deixa que o Senhor perdoe e faz uma grande obra, né? Então a Bíblia diz também, a este evangelho do reino será pregado todo mundo em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então quero dizer para os irmãos que mesmo nós vendo que está se aproximando o tempo do fim, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? O evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos. Não é só nenhum, nem no segundo, nem no terceiro. Tem que estar nos 4 cantos da terra. A hora que completar, aí sim, o sinal da volta de Jesus vai aparecer. Amém? O sinal de Jesus vai aparecer nas nuvens. Então vamos nos preparar, vamos vigiar a cada dia. Como eu falei, ninguém é perfeito, todo mundo tem seus erros, tem suas falhas, mas não custa se arrepender, né? A Bíblia fala que aquele que perdoa será perdoado, então você não pode ter ódio de ninguém, você não pode ter mágoa de ninguém, né? É um orando pelo outro e abençoando para que Jesus possa fazer uma grande obra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus?
Então, Mateus capítulo 24, versículo 39 até o 43, você pode ler, que é compensoso. Amém? Em nome de Jesus, vale a pena ler e reler e meditar nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Hoje, irmãos, a gente vê, que há uma grande confusão, uma grande confusão no meio do povo de Deus, e isso não é bom, Igual eu estava vendo aí há pouco, ontem parece, ou antes de ontem, um pastor falando de um outro vídeo que foi postado, que uma determinada denominação cancelou, acho que o horário de culto, por causa desse negócio de jogo de futebol. Eu não vou dizer, não é pecado se assistir um jogo. Eu não assisto, é muito difícil, Mas tem pessoas que gostam, não é pecado se assistir um jogo, Só que você não pode colocar Deus em segundo lugar. Você tirar um horário de culto por causa de jogo, aí eu vou te falar, a coisa pesa, meu irmão. E acima de nós está um grande Deus. E tem muito crente, infelizmente, irmãos, colocando Deus em segundo lugar. Deus não se coloca ele em segundo lugar. Deus, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Se na sua igreja tem culto, quarta-feira à noite, e às vezes vai acontecer um jogo no mesmo horário do culto, qual que você prefere? Ir assistir um jogo ou ir buscar a Deus? Se você for um homem espiritual, uma mulher espiritual, você vai buscar Jesus, porque quem vai te salvar é Jesus. Não é o jogo, não. Quem vai te levar para o reino é o Senhor. Não é o jogo de futebol, não. Cuidado. Nós que somos cristãos evangélicos, temos que viver sempre de antena ligada dentro do evangelho, da palavra do Senhor. Amém? Eu costumo dizer que são 3 coisas que você não pode misturar, que tem que andar separado, não pode andar junto. É o jogo de futebol, a política e a igreja. Essas 3 coisas não podem ficar junto. Você não pode colocar política dentro de igreja, você não pode colocar a igreja dentro da política, você não pode colocar o futebol dentro da igreja e nem a igreja dentro do futebol. Cada um no seu devido lugar. Nós temos que respeitar o direito de todas as pessoas, Mas você não pode misturar, não, porque não dá certo. Não dá certo, não. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente estão vivendo assim um mundo de uma situação que estão esquecendo de buscar a Deus. E o Isaías capítulo 55, 6, a Bíblia fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Tem que buscar, aproveitar, aqui, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, meu irmão, vamos buscar primeiramente a Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não é pecado, você que gosta de jogo, esses trem, não é pecado você assistir. Só que você não pode colocar essas coisas acima de Deus. Deus em primeiro lugar. Você tem culto na sua congregação, vai para o culto. Você que é membro, vai para o culto. Não deixa as outras coisas te dominar, não. Porque o Senhor Jesus está às portas. Amém? E Ele vem. Jesus virá. E os sinais estão aí. Só que não se assusta, não. Tem muitas outras coisas ainda para acontecer. Eu falo para vocês por experiência de quase 4 décadas. Quando eu ouvia falar de terremotos, maremotos, tudo isso aí, há quase 4 décadas eu ouvia falar que ia acontecer. Por isso que eu não tenho medo e não assusto.
porque a gente sabe, quem conhece o Evangelho, a palavra, sabe de tudo isso aí, meu irmão. O negócio é você, é todos nós nos preparar para ter um encontro com o noivo. Amém? Tem um hino da harpa cristã que diz assim, ó: tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará, breve voltará, né? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graça por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, orando pelo povo. E nesta oração, e como nós já estamos orando, pedimos a Deus pelo país da Venezuela. Ó Deus, eu tenho visto através dos vídeos os resgates daquelas pessoas com vida subterrada ali, Pai, sendo retirada. Meu Deus, coisas que nos emocionam em saber que Deus, Ele tem deixado algumas daquelas pessoas com vida para que eles possam testemunhar e lembrar que sem Deus não dá. E eu creio, meu Pai, que Deus estará confortando o coração dos demais que perdeu os seus entes queridos. Pai querido, então pedimos ao Senhor que abençoe aquele país, não só o país da Venezuela, outros demais países também, lugares que estão acontecendo coisas que para o mundo são assustador, mas para quem conhece a palavra, estamos cientes de tudo que está por vir, Senhor. Então nos prepara a cada dia para estar mais perto do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida deste homem, a vida desta mulher, quebra as muralhas, barreiras, resolve os problemas, salva filhos e filhas, parentescos, familiares. Toma nas tuas mãos, meu Pai. Deus, eu apresento a Rosângela Rodrigues e toda a sua família nas tuas mãos agora. Eu apresento também, meu Pai, Vera Brandão e toda a sua família. Eu apresento também nessa oração Célia, ó Deus, e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, e outros demais que estão nos ouvindo. Que Deus continue abençoando, quebrando os laços, barreira, repreendo todas as obras malignas do diabo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, para que o nosso domingo seja abençoado, para que o nosso domingo seja um domingo de bênção, de vitória, como está sendo. Abençoe o horário de almoço de cada um aí, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e é por isso que nós clamamos e oramos e ministramos as bênçãos na vida de cada um, para a glória do Senhor. Eu declaro todos os ouvintes abençoados, abençoadas, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Bom, que Deus te abençoe. Deus tocou no meu coração que trouxesse essa pequena mensagem, né, de uma palavra para você. Quando eu falo para você, eu falo para mim, e serve para todos nós, né? Em nome do Senhor Jesus. E sem Deus não dá para viver. O único que pode nos salvar é Cristo, não tem outro, né? Está em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, Jesus é o caminho. Eu quero aproveitar a oportunidade de primeira semana do mês de julho. Nós temos campanha no Monte ao vivo aqui no Instagram. Alguns já sabem disso, né? Das 6h30 às 7 horas da manhã, né? No tardar. São 15 minutos de oração. Então, você é o meu convidado a estar conosco sempre. Toda primeira semana de cada mês, a gente tem um propósito aqui de manhã no Monte das Orações, a campanha Orai Sem Cessar. E devemos orar pelo nosso Brasil e pelos 4 cantos do mundo. Amém? Segue a gente, que
Que Deus abençoe sua vida, sua família. Precisando da gente em oração, conta comigo. Só mandar seu pedido de oração no nosso WhatsApp, amém? E às vezes a gente demora a responder, mas eu respondo sim, com certeza. E a gente tem um grupo Orai Sem Cessar, onde é gravado a oração do dia a dia da semana para abençoar você e toda a família, amém? E hoje é domingo, dia de congregar e agradecer a Deus em toda a IPCF. Se você mora longe da nossa congregação, procura uma igreja mais próxima de sua casa. Mas não deixa de congregar, pois sem Jesus não dá para viver. Amém? Deus abençoe todos os demais aí, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço e que Deus abençoe também minha família, meus parentescos no Vale do Jequitinhonha, que hoje também está de luto, né? Faleceu aí um primo meu, da família Soares, lá na cidade de Itinga. Então que Deus conforta o coração de nossos familiares, todos nossos parentescos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Até a próxima, no nome de Jesus.